Falar sobre campo elétrico e gerador de Van Graff. O grupo é composto por mim, Adriele Silva de Souza, Edinaldo da Silva e Maiara Vieira da Silva. Bom, falando um pouquinho sobre o que é o campo elétrico, ele é um campo vetorial utilizado para medir a influência de uma carga elétrica sobre seus arredores. Ele é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do campo sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Aqui agora nós vamos falar um pouco sobre como calcular o campo elétrico com Edinaldo. Campo elétrico é um campo vetorial usado para medir a influência de uma carga elétrica aos seus arredores. Mede a influência que uma certa carga produz ao seu redor. Para calcularmos o campo elétrico produzido por cargas pontuais, cujas dimensões são desprezíveis, dispostas no vácuo, podemos utilizar a seguinte equação, onde é o módulo do campo elétrico, porque a carga geradora do campo elétrico, o K é a constante eletrostática do vácuo, e D a distância do ponto até a carga geradora. Campo elétrico e a força elétrica. A relação que pode ser estabelecida entre o campo elétrico e a força elétrica é dada pela seguinte equação, onde é o campo elétrico, F a força elétrica em Newton, e Q a carga elétrica de prova. Na equação mostrada, F é o módulo da força elétrica e pode ser calculado com a base na lei Coulomb. Aqui tem a direção e sentido do vetor campo elétrico. Aqui nós temos que a direção da carga positiva ela é de afastamento e a de carga negativa é de aproximação. É o que nós podemos observar aqui nessas figuras. Bom, a figura aqui, ela mostra a linha de força entre cargas elétricas, onde as cargas de mesmo sinal, elas sofrem repulsão elétrica, ao passo que as cargas de sinais diferentes sofrem atração. Nessa figura, entre cargas de sinal diferente, a resultante do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga. Com isso, surge a força de atração elétrica. E em cargas de sinal igual, pode passar, Adriana, que mostra aqui, nessa figura, é as de sinais diferentes, que é onde a resultante do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga. E na figura anterior, é a de sinal igual, onde a resultante do campo elétrico ela aponta na direção oposta à posição das cargas, promovendo uma força elétrica de repulsão entre elas. Pode passar. O gerador de Van de Graff. Foi pensando em conseguir altas tensões. O físico americano Robert Jameson Van de Graff construiu o primeiro modelo de gerador, que acabou por receber o nome de gerador de Van de Graff em sua homenagem. Larga aplicação na física atômica, como também na medicina e na indústria.
Nos laboratórios de ensino médio e superior, eles utilizam modelos simplificados de gerador para fins de demonstrações de eletricidade. O gerador de Van de Graaff, ele funciona através da movimentação de uma corrente que é eletrizada por atrito na parte inferior do aparelho. Atingindo a parte superior, as cargas elétricas elas surgiram com o processo de eletrização. E aí são transferidas para a superfície interna do metal, sendo então distribuídas para toda a superfície da esfera metálica, ficando carregada de cargas elétricas. E se durante o funcionamento do gerador aproximasse um dedo ou um objeto de metal, aí vai perceber leves cargas elétricas que ocorrem em razão da diferença de potencial. Pode passar. Na figura 2, mostra um exemplo de gerador de Van de Graaff e na terceira também. Passa. Esse gerador ele é composto por um motor, 2 cilindros, um conjunto de correias, um conjunto de escovas, um terminal de saída, que na maioria das vezes é uma grande esfera de metal de alumínio. Na figura 4, mostra um exemplo de que, ao tocar na esfera, toda carga em excesso que estava nela vai para a pessoa que a tocou. Tanta carga eletronegativa, ela junta só pode resultar em repulsão. E aí os cabelos, então, se arrepiam na tentativa dos elétrons de se afastarem o máximo possível uns dos outros. Aqui na figura 5, mostra um pouquinho do funcionamento do gerador, onde a esfera está rodeada de cargas positivas. E o cilindro abaixo, ele está levando cargas positivas e para cima, tanto positivas quanto negativas, e para baixo, cargas negativas. Aí aqui nessa figura, tá aparecendo a figura, gente? Já passou o slide? Passe. Pronto. Aqui nós temos um pouquinho mostrando a esfera metálica, que eu falei anteriormente, as cargas elétricas em excesso ao redor dela, a escova superior, a correia, a escova inferior, o motor elétrico, material isolante, direção da rotação, e é isso. Agora nós vamos ver aqui um simulador. Aqui nós temos o campo de duas cargas. Temos as cargas positivas e as cargas negativas. Como eu falei anteriormente, nós podemos observar que as cargas negativas, ela é de aproximação e as positivas de afastamento. Aqui nós podemos gerar algumas interações entre elas, com cargas positivas e negativas. Sempre as negativas de aproximação e as positivas de afastamento. Aqui nós vemos agora o sentido, né, dos campos positivos e negativos. E a gente observa aqui que o meio-campo, ele é sempre uniforme, né? Muito interessante. Agora aqui nós vamos
observar um gerador, o simulador do gerador, para melhor compreensão. Pronto, ó. Aqui nós temos a esfera. Aqui nós temos a polia, que dá movimento. E é essa polia que gera carga que acumula na esfera. E aqui nós temos a haste, que é carregada com carga oposta à da esfera. Então, aqui, ó, como vocês estão observando, as cargas positivas subindo, as negativas descendo, indo para a haste. Quando acontece o acúmulo das cargas negativas, acontece a descarga elétrica, como vocês estão observando aí.